Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Só tô fixando o comentário aqui, tá? Hoje o tema vai ser como dividir e organizar os treinos. O que treinar em cada dia, basicamente, tá? Deixa eu colocar aqui o que treinar em cada dia. Como dividir os treinos, o que treinar em cada dia. Beleza. Fala, pessoal. Boa noite. Fixei o comentário aqui, nos comentários aqui o tema da aula de hoje, tá? Que é como dividir e organizar os treinos, né? O que treinar em cada dia, basicamente, que é uma coisa que eu vejo muito erro e influencia diretamente tanto nos resultados quanto em relação à lesão também, tá? Então é importante saber por esses dois motivos, mas eu vou entrar a fundo aí, explicar direitinho para vocês aí tudo na prática, tudo legal. Então vai ser bem massa. E também explicar de uma maneira simples, tá, gente? Eu sempre procuro me comunicar com vocês de uma maneira bem simples para que vocês entendam, porque de nada adianta eu ficar falando aqui de teoria e de entrar em fisiologia demais e vocês não compreenderem, né? Então o objetivo é fazer com que vocês entendam, tá? Vamos lá. Pô, Robson, valeu, cara. Tá melhor, tá estável, cara, tá estável. Obrigado por perguntar aí. Legal, sinal que você tá firme no Telegram. Bom, gente, só para eu não me perder nos comentários, já passamos aí dos 350 pessoas. E só para eu não me perder nos comentários, eu desativei por enquanto os comentários, porque eu vou liberar o comentário ainda, tá? Para que eu possa interagir melhor com vocês. E vou começar a live a partir de agora. Então, para quem chegou agora, tá? Não vai conseguir nem ver aqui qual é o tema, porque eu desafixei, mas é o seguinte, o tema é como dividir e organizar os treinos, né? O que você deve treinar em cada dia. Então eu vou entrar hoje basicamente nesse tema, vou falar bastante desse tema e quando eu for liberar para perguntas, eu vou dar preferência para perguntas desse tema, tá bom? Então é isso aí. Primeira coisa, né, gente? Treino, vamos lá. Eu quero explicar primeiro, dar um conceito geral e depois eu vou mostrar aqui a tela do meu computador que eu vou conseguir mostrar melhor para vocês os exemplos na prática realmente, né, para vocês entenderem melhor ainda, tá? Mas vamos lá. Uma regra geral, tá? Geralzona é o seguinte: para cada vez que você dá um estímulo muscular, ou seja, para cada vez que você faz um determinado tipo de exercício que trabalha aquele conjunto ali de musculaturas, o ideal é que você dê uma recuperação, dê um descanso médio de 2 dias para só então depois treinar esse mesmo grupamento muscular de novo. Então vamos dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem esse primeiro conceito, que é o conceito que a gente vai levar aqui ao longo da live. Por exemplo, fui na academia hoje e treinei exercícios que envolvem peitoral, ombro e tríceps. Dando um exemplo, né? Fiz peitoral, ombro e tríceps. O ideal seria que eu voltasse a treinar esse mesmo conjunto muscular só daqui a 2 dias. Então, por exemplo, hoje é quinta, né? Eu vou descansar sexta, sábado. O ideal seria que eu voltasse a treinar só a partir de domingo ou então na segunda-feira, tá? Então, por exemplo, se eu treinei hoje esse grupamento, mesmo exemplo, peito, ombro e tríceps, e amanhã, por exemplo, eu vou e treino de novo, o que eu estou fazendo com isso? Eu vou ter maiores chances de catabolizar minha musculatura, ou seja, de impedir que ela se regenere e evolua. Então, assim, você não dá o intervalo que os seus músculos necessitam para se recuperarem, isso é muito prejudicial para os seus resultados e também
por questões articulares, ou seja, você aumenta as chances de ter alguma inflamação articular. Então é muito comum, por exemplo, pessoas que não fazem essa divisão bem feita, dali um pouco começam a apresentar dores. Ah, tô com uma dor no punho que está incomodando toda vez que eu vou fazer supino. Ah, tô com uma dor aqui no cotovelo que está incomodando toda vez que eu vou fazer tríceps. Ah, tô com uma dorzinha aqui no ombro que está incomodando, entende? Então, geralmente, dor é sinal de inflamação articular. Não quer dizer que sempre é, porque pode ser uma dor também proveniente do quê? De uma contratura, de um estiramento, que aí é coisa muscular. Mas, geralmente, dor a nível articular, né? Cotovelo, punho, ombro, geralmente é por conta de alguma inflamação articular. E geralmente isso acontece por esforço repetitivo, por excesso de movimento. As nossas articulações, elas não foram feitas para que você dê um estímulo em excesso, né? Então, por exemplo, você vai lá na academia, faz lá uma porrada de séries lá de supino, aí não dá o descanso necessário, amanhã vai de novo supino, não, porque eu quero ganhar peito. Além de você não ganhar peito, você ainda fica mais suscetível a ter lesão, tá? Mesma coisa, gente, vamos dar um outro exemplo agora. Mesma coisa, uma pergunta campeã. Ah, mas e treino abdominal? É bom fazer todo dia? Porque eu ouvi falar que abdômen não tem problema. Gente, abdômen é a mesma coisa. A musculatura, né, da sua parede abdominal é uma musculatura assim como qualquer outra, né? Então, assim, deu o estímulo, o ideal é que você descanse pelo menos 2 dias. Mas entendam, é um estímulo forte. Por isso que eu falo sempre aqui, o ideal é que você treine até a fadiga, até a falha. O ideal é que você intensifique seu treino, porque você vai colher o melhor resultado com isso. Então, assim, desde que você treine intenso, é legal sim, você deve sim dar o descanso de 2 dias. Agora, se for aquele treino bem xoxo, bem malemar, um treininho bem basicão, esse descanso talvez não precise de 2 dias, talvez 1 dia seja suficiente, tá legal? Mas mesmo se é um treino bem fraquinho, treinar em dias consecutivos não é interessante, para aquele mesmo grupamento muscular, tá bom? Aí tem gente que fala assim, ah, mas é porque existem os tipos de fibras, né? Fibras vermelhas, fibras brancas, tipo 1, tipo 2 e tal. Umas tem uma oxidação X, uma tem oxidação Y. Gente, isso aí é tudo... É muito papo para pouca prova, tá? Então, o que acontece? Tem muitos estudos que apontam que realmente existem essas diferenças e que influenciam no descanso e tudo mais, mas tem muitos estudos também que apontam que não tem nada a ver e eu acho que é caçar pelo em ovo, sabe? Eu costumo seguir uma regra básica dos 2 dias de descanso, independente do grupamento muscular e ponto final. É muito melhor assim, é melhor do que se ficar... entrando muito a fundo, viajando muito nessas questões, porque caçar muito, sabe? Você ficar muito preso a detalhe e no final das contas vai chegar no mesmo resultado, sabe? Então eu tenho muito esse conceito de ser mais prático, da praticidade da coisa, tá? Bom, disse aqui isso então, lembrando que serve para qualquer musculatura, tá? Seja para peitoral, como exemplo, pode ser para dorsal, abdominal, perna. E aí, eu vou explicar para vocês agora como é que vocês poderiam dividir com base, por exemplo, no número de vezes da semana que vocês treinam, né? Então, não sei se vocês treinam 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes na semana. Então, geralmente, a maioria das pessoas, né? A maioria vão dizer aí que treinam numa média de 3 a 5 vezes. É a grande massa das pessoas, né? Ou treinam 3, ou treinam 4, ou treinam 5, né? Aí algumas mais dedicadas treinam 6, e algumas que não são tão dedicadas assim treinam 1 vez ou 2 vezes por semana. Mas a maioria treina 3, 4 ou 5, né? Aí você pode me perguntar, mas o que você me recomenda, Caio? Se você fosse me recomendar, o que você me recomendaria? Eu recomendo, né? Tudo vai do quê? Vai da sua pressa de ter resultado, né? Vai do quanto que você está disposto a se dedicar para ter resultado. Então, assim, desde que você me fale assim, pô, cara, eu estou disposto a fazer o que for preciso para ter resultado. Se você me falar assim, me der carta branca, eu vou falar para você, olha, o ideal então é você treinar 6 vezes por semana, tá? Aí se você me falar, tá, mas e se eu não conseguir 6, qual que é uma média que você acha que ainda é bom? De 4 a 6, eu considero 3, 2 ou 1 vez, uma média muito baixa de treino. Quer dizer que não vai dar resultado? Não, até vai dar,
Mas entendam, se você consegue treinar mais vezes na semana, o seu treino consegue ficar mais nichado para cada agrupamento e você consegue aproveitar mais essa logística aí de descanso muscular, enfim. Então, eu considero que o seu treino fica mais intenso e fica mais curto também, tá? Então, você vai ter um treino mais curto e um treino mais intenso se você fizer mais vezes por semana. Quanto menos vezes por semana você treina, mais prolongado é seu treino, mais exercícios você vai ter que fazer e, consequentemente, vai ficar menos intenso. Você vai tender a perder a energia na metade do treino e vai começar a dar o migué do meio do treino pro final. Então, basicamente é isso, tá? Vou tomar uma água aqui agora e vou entrar na explicação mais prática, tá? Vamos lá. Antes de abrir para pergunta, tá, gente? Não vou abrir para pergunta agora não, tudo bem? Eu vou mostrar aqui para vocês... Vou mostrar aqui para vocês o meu computador e depois eu abro para pergunta, combinado? Vamos lá. Então, ó, basicamente assim, né? Vamos explicar aqui agora na prática, vocês vão ouvir só minha voz agora, não vão me ver, mas vamos lá. Quais são as possibilidades que você tem, basicamente, né? Você tem a possibilidade, por exemplo, de fazer um treino A, um treino único. Para quem seria um treino único? Para quem treina uma vez na semana. Então, por exemplo, para quem treina uma vez na semana, eu indicaria esse treino aqui. Para quem treina, por exemplo, 2 vezes na semana, seria o quê? Eu indicaria o quê? 2 vezes na semana, por exemplo, ou 4. Opa! Ou 4 vezes na semana. Ficou redundante isso aqui, né? 2 ou 4 vezes na semana. Beleza. Para quem treina 3 ou 5, eu indico um treino ABC, por exemplo. Aqui eu coloco 3 ou 5. Para quem treina, por exemplo, faz um treino ABC, isso aqui seria ideal, por exemplo, né? Para quem aqui pode incluir pessoas que treinam 4 vezes na semana. Serve, né? Para quem treina 4 vezes na semana. E um ABCDE, por exemplo, serve. Ah, desculpa, isso aqui, ó, é 3. Isso aqui dá 3. Pera aí rapidinho. Isso aqui dá 3, 5 ou 6 vezes na semana, tá? Esse aqui, para quem treina, por exemplo, 5 vezes na semana. Basicamente, né? As divisões, assim, elas dão para ser feitas dessa maneira aqui, né? Um treino único, você poderia fazer 1 vez na semana, né? Aqui até dá para fazer 2. Eu vou colocar aqui, depois eu vou 1 a 2 vezes na semana. Então, um treino único daria para quem vai 1 a 2 vezes na semana. Um treino AB daria para quem vai 2 ou 4 vezes na semana. E assim por diante, tá? Para vocês entenderem essa divisão. Tá, mas Caio, o que quer dizer treino A? Porque tem gente que não sabe, né? Treino B. Quando a gente fala isso aqui, gente, ó, por exemplo, treino A, treino B. Treino A, treino B, treino C. Quando a gente põe essas letras, o que quer dizer é o seguinte: cada letra dessa vai corresponder a um treino diferente. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala um treino AB, quer dizer que são 2 treinos diferentes que você vai seguir ao longo da semana. Quando a gente fala treino ABC, significa que são 3 treinos diferentes. Então, por exemplo, aqui, vamos dar um exemplo. Aqui poderia ser um dia só perna, um dia só braço, né? Aqui poderia ser o quê? Um dia só perna, um dia só braço e um dia poderia ser misto, por exemplo. Ou então um HIIT com abdômen, vamos supor. Né? Dá para fazer de várias maneiras. Aqui poderia ser o quê? Um dia só perna, um dia só braço, aqui um HIIT, aqui um dia que é perna e braço junto. Entendem?
Então, olha só a quantidade de coisas que a gente que dá pra fazer, que dá pra montar num treino. Aqui, por exemplo, dá pra fazer um treino bem nichado, por exemplo, um treino com, sei lá, inferiores com foco em coxa, por exemplo, aqui foco em peitoral, aqui, por exemplo, um HIIT com abdômen, depois aqui com foco em posterior de coxa e aqui com foco em dorsais, por exemplo, tá? É um exemplo. Eu tô dando vários exemplos, várias possibilidades que existem dentro desse universo aqui de treino, tudo de acordo com o número de vezes na semana, tá? Vou voltar a tela aqui rapidinho, porque daqui a pouco eu vou mostrar outra coisa. Então assim, gente, o que eu quero dizer com essa explicação que eu acabei de passar para vocês? Que o que vai mandar, né, no resultado de vocês não é necessariamente a quantidade de exercícios, tá? E sim como que você organiza tudo isso e principalmente como que você executa tudo isso, né? Quais são os métodos de treino que você aplica, que não é o papo do vídeo de hoje, mas também faz muita diferença, né? Você faz lá 3 de 10 basicão ou você usa um método de treino bem intenso? Então assim, te dando um exemplo prático, mais ou menos um exemplo real. No meu programa, por exemplo, os alunos têm acesso à planilha de treino e eles têm acesso à planilha otimizada para o número de vezes que eles vão na semana. Então, se o cara vai uma vez, ele tem planilha para uma vez. Se ele vai duas, ele tem para duas, para três, para quatro. Então, ele consegue escolher a planilha que ele vai usar de acordo com o número de vezes que ele vai treinar naquela semana. Então, as planilhas estão otimizadas. Não bastaria o cara que treina, por exemplo, se o cara treina 6 vezes, se ele baixar uma planilha de 3, não vai funcionar. Ele tem que baixar de 6, entendeu? Então, basicamente é assim, é essa divisão que eu quero explicar para vocês. Mas vamos lá. Como que a gente divide? Quais exercícios? Como é que seria a maneira ideal? E o que muita gente erra? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá. Então, vamos lá. Olha só, gente. Basicamente, né? Quais são as possíveis divisões que você teria aí, por exemplo, para fazer os seus treinos, né? Por exemplo, o que eu quero dizer agora? Por exemplo, o que quer dizer um A? Lembra que eu falei que o A é um treino, o B é um treino, o C é um treino, o D. O que eu vou falar agora? Como é que pode ser esses treinos? Como podem ser? Por exemplo, tem treino que pode ser o quê? Por exemplo, eu coloquei aqui inferiores mais superiores, gente. Desculpa, errei aqui. Então tem treino que pode ser o quê? Pode ser inferiores mais superiores. Tem treino que pode ser só inferiores, global, tudo junto no mesmo dia. Tem treino que pode ser só superiores, tudo junto no mesmo dia. Tem treino que pode ser só o HIIT, por exemplo, né? Só o HIIT. Tem treino que você pode tirar só para fazer alongamento e flexibilidade. Tem treino que você pode tirar só para fazer abdômen. Tem treino que você pode dividir com foco em anterior, quadríceps, mas aqui muita atenção, porque eu vou explicar como que isso pode ser feito e como que não deve ser feito. Muita gente, principalmente mulher, erra aqui. Dá para fazer também inferiores com foco em posterior, né, isquiotibiais, foco em glúteo e tal. Dá para fazer treino superior com foco em peitoral e tríceps. Dá para fazer com foco em dorsal e bíceps, por exemplo. Aí aqui eu coloquei até em vermelho porque é um erro que muita gente comete e nesse caso geralmente são os homens que cometem. Às vezes fazem uma divisão e às vezes colocam um dia só para ombro e trapézio ou um dia, por exemplo, só para bíceps e tríceps. E aí eu vou explicar para vocês algumas coisas sobre isso que vocês vão entender o porquê que eu não recomendo dependendo da divisão que você usa, tá legal? Então vamos lá, deixa eu dar sequência aqui, ó, só para vocês entenderem. Ó, nisso aqui, tudo isso aqui que eu tô mostrando para vocês, ó, tudo isso aqui, isso aqui, digamos que você imagina que a academia, imagina que tudo isso aqui tem dentro da academia. Tudo isso aqui tem dentro da academia. Não tem nada que tem digamos que não tá faltando nada. Uma academia completa tem isso aqui. E aí, por exemplo, eu coloquei por ordem de cor, tá vendo que tem umas cores diferentes, ó? Por que eu coloquei assim? Porque as coisas que estão nas mesmas cores geralmente vão trabalhar os mesmos grupamentos musculares, tá? Tem exceções, tem algumas variações? Tem, mas essa aqui é uma maneira geral de explicar para vocês. Então, por exemplo, agachamento e variações. Aqui não importa, gente, se é agachamento na barra,
se é agachamento com halteres, se é agachamento no Smith, se é agachamento no rack, não importa, agachamento é agachamento, tá? Leg press e variações, não importa se é o leg 90, se é o leg horizontal, se é o leg, sei lá, não importa, o leg que você quiser. Aqui, extensão de joelho e variações, que aqui a gente não tem muitas, né? Geralmente na academia, o que faz extensão de joelho é o quê? Cadeira extensora. Basicamente é só cadeira extensora. Mas dá para fazer com caneleira também? Até dá. Não fica bom, mas dá, né? Adução de quadril, né? Tem cadeira adutora, adução na polia, adução com caneleira, enfim. Então, tudo isso aqui basicamente vai trabalhar mais a região de quê? Da parte anterior da coxa, né? E da parte de adutores, né? Aquela parte da parte de dentro da coxa, basicamente. Então, anterior da coxa e a parte dos adutores de coxa, tá? Então, basicamente, ó, se eu fosse montar um treino com foco em, deixa eu voltar em mim aqui. Se eu fosse montar um treino com foco em parte anterior da coxa e a parte de dentro, eu montaria com aquela gama de exercício ali, aquelas 4 gamas. Teria que ter agachamento e alguma variação, algum agachamento tem que ter, algum leg press tem que ter, colocaria uma extensão, né? A não ser em casos de condromalácia, alguma coisa assim que tem que evitar. Colocaria adução. Então, alguma coisa tem que ter ali, só para vocês entenderem, tá? Se eu fosse montar um treino com foco em posterior de coxa e glúteo, por exemplo, aí eu colocaria essa gama aqui e talvez algum desses aqui também, principalmente, né, nos agachamentos. Aqui também envolve o que, gente? Afundo, por exemplo. Afundo trabalha muito glúteo, tá? Então, se eu fosse montar um treino com foco em glúteos, teriam essa gama de exercícios aqui e também teriam alguma coisa aqui, de agachamento e alguma variação. Por quê? Porque trabalha muito glúteo, leg também. Agora, esses outros dois aqui não, já não trabalha glúteo, esses outros dois não. Esses outros dois aqui não tem nada a ver com glúteo. Então, percebam que a organização do treino é totalmente importante. Se você não sabe o que está fazendo, se você vai na academia e faz lá de qualquer jeito, simplesmente olha, né? E aqui vai uma dica. Você vai lá, vê o aparelho, aí olha, né? Às vezes no aparelho tem uns bonequinhos sublinhados com a parte vermelha, né? Tem um bonequinho lá com a parte mostrando vermelhinho assim. Gente, aquilo lá é bem malemar, tá? E aí vocês vão lá, eu preciso fazer isso aqui. Aí vai e faz. Só que vocês não entendem o conceito da coisa e como que cada musculatura age. É por isso que é importante um profissional estar ajudando na montagem do programa. E não é um profissional também que não sabe, porque tem muito profissional que faz cagada aqui também. Não é porque é profissional que você tá garantido. Porque tem muito profissional que faz umas cagadinhas aqui na hora de prescrever. Então tem que tomar cuidado com isso. Então é muito importante essa divisão. Vou mostrar mais aqui, ó. Por exemplo, voltando nos exemplos que eu tô dando, se eu fosse montar um treino com foco em peitoral, por exemplo, e tríceps, teriam esses exercícios. Se eu fosse montar com foco em dorsais e bíceps, teriam algum desses exercícios. Se eu fosse montar um treino de superiores de forma geral, eu usaria basicamente alguns desses aqui, não todos, mas usaria algum desses de forma mista, tá? Treino abdominal, basicamente você vai ter isso aqui, ó, algumas rotações de tronco, né, para trabalhar oblíquo, por exemplo, e algumas flexões de tronco. Tem algumas flexões de quadril também, mas basicamente de abdômen é isso aqui. Então percebam que aqui existem todos os exercícios. Por exemplo, vou dar alguns exemplos na prática para vocês, né? Eu dei exemplos já aqui, né, de agachamento, de leg, mas, por exemplo, aqui, o que envolve isso aqui, ó? Levantamento terra com halter, levantamento terra com barra, stiff com halter, stiff com barra. Aqui envolve todos esses tipos de levantamentos que vocês possam imaginar, tá? Flexão de joelho e variações. O que quer dizer isso aqui? Flexão, por exemplo, cadeira flexora, mesa flexora, flexão de joelho na polia com caneleira, vai trabalhar tudo esse mesmo grupamento aqui, que envolve o que mais? Posterior de coxa. Abduções de quadril e variações. O que envolve isso aqui? Ó? Cadeira abdutora, abdução com caneleira, abdução na polia, extensão de quadril e variações. Isso aqui basicamente são os trabalhos mais isolados, né, para glúteo. Que você pode trabalhar aquele glúteo na máquina, né?
pode trabalhar a extensão na polia, o 4 apoios, que eu não gosto muito do 4 apoios, eu acho ele bem ineficiente, o 4 apoios com caneleira eu acho ele bem ineficiente. Então basicamente tem isso, supino e variações, aí são vários, supino com halter, supino inclinado, supino declinado, supino reto, supino na barra, supino na máquina, desenvolvimento, mesma coisa, desenvolvimento com halter, desenvolvimento Arnold, então entendam que aqui é tudo farinha do mesmo saco, tudo que eu tô falando pra vocês aqui, ó. Extensão de cotovelo, tríceps na polia alta, com corda, com barra, tríceps francês, tríceps coice, existem várias, tríceps na máquina. A adução de ombros, aqui são os crucifixos, por exemplo, crucifixo na polia, crucifixo com halter, remada e variação, remada cavalinho, remada na máquina, remada unilateral. Nossa, existem várias remadas, puxadas e variações, puxada no pulley, puxada na máquina biarticulada, você pode fazer barra livre, que é uma puxada também, abdução, o que é? Crucifixo invertido, crucifixo com halter invertido, né? Crucifixo na máquina, né? Você pode fazer abdução também, deixa eu pensar aqui, na polia, pode fazer. Flexão de cotovelo é o quê? Rosca direta, né? Rosca direta, mais voltado para bíceps. Rosca direta na barra, com halter, na polia, na máquina, né? E aqui são os abdominais, todos os abdominais basicamente estão aqui, né? O basicão, o crunch, o abdominal militar, todos eles você vai envolver isso aqui, né? E aqui basicamente os oblíquos, tá? Então assim, olha só, eu fiz uma divisão aqui e é isso que eu uso com base na hora de montar os programas e deixar lá no meu programa, no Personal Online, tudo com base em divisões para você saber exatamente o que incluir em cada dia e como fazer isso, entendem? Então eu vou fazer o que agora, né? Depois que eu apresentei tudo isso aqui para vocês, ó, são exatamente 8h30, já tem a metade da live só com essa explicação, apresentação. Eu vou agora liberar para comentário, para vocês perguntarem, e através dos comentários de vocês eu vou conseguir explicar de maneira específica e vai fazendo entendimento para vocês, beleza? Vamos lá, vou liberar os comentários aqui. Tá ativado, pode mandar bala, gente, comenta aí que eu já tô a postos aqui. Só coloca, pessoal, coloca aqui pra mim assim, ó, entendi. Coloca assim, eu entendi o que você falou, entendi. Porque às vezes eu tô falando, de repente vocês estão, o que ele tá falando? E como eu preciso explicar de uma maneira simples, eu quero que vocês entendam. Então coloca assim, eu entendi sua explicação, eu entendi. Aí agora assim, pergunta pra mim o que você quiser saber com base na minha explicação, com base em divisão e organização de treino, tá bom? Por exemplo, a pergunta da Solange: quanto tempo deve durar um treino? Né? Quanto tempo deve durar um treino? Vamos lá, Solange, quanto tempo deve durar um treino? Vai depender de onde você se enquadra aqui. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que faz um treino único, né? Só um treino único, treina só 2 vezes por semana, por exemplo, ou faz um AB. Se você faz um treino único, qual que é o problema do treino único? No treino único, eu tenho que selecionar os principais exercícios que estão aqui, ou seja, o número de exercícios vai ser maior que você vai ter que fazer. Consequentemente, você vai passar mais tempo na academia. Quer dizer que você vai fazer todos os exercícios da academia? Não, mas eu vou ter que fazer uma seleção inteligente para pegar um pouquinho daqui, para pegar um pouquinho daqui, para pegar um pouquinho daqui, pouquinho daqui e montar seu treino. Aí se você me falar assim, Caio, eu treino 2 vezes na semana, quanto tempo que vai durar meu treino? Aí pode ser que dure menos um pouco. Por quê? Porque aí eu vou dividir seu treino em 2. Eu vou pegar um treino um pouquinho daqui e depois um treino mais um pouquinho daqui, por exemplo. Entendeu? Então assim, geralmente quem faz um treino geralzão vai gastar 1h30 de treino. 1h30 de treino, pelo menos. Para quem faz um treino de AB, vai gastar em torno de 50 minutos a 1 hora. Para quem faz um treino, por exemplo, A, B, C, já vai gastar um pouco menos. Então vai depender de como, né? De quantas vezes na semana você vai, de como seu treino vai estar dividido, para saber a duração do treino. É por isso que eu falei, quanto mais vezes você vai treinar, menor tende a ser o seu treino e mais nichado
tende a ser o seu treino, entendeu? Vamos lá, deixa eu... Nossa, agora ferveu de pergunta aqui, hein, gente? Vou tentar responder todas, tá? Ó, tem uma pergunta que eu já peguei aqui correndo, ó. Perguntando, em casa, como deve ser essa divisão? Gente, o seu corpo, entenda uma coisa, o corpo de vocês, ele não sabe onde ele tá. Então, o meu corpo, quando eu faço exercício, eu tô fazendo, por exemplo, um desenvolvimento de ombro. O meu corpo não sabe se eu tô fazendo isso em casa ou se eu tô fazendo isso na academia. Isso tem que ficar claro para vocês. Mas então, Caio, tanto faz eu treinar na academia ou em casa? Até tanto faz, mas o que é o problema de treinar em casa e não treinar na academia, basicamente? É que em casa, o ideal seria que você tivesse peso, carga, para dar intensidade. Se você tá em casa, não tem peso, não tem elástico, não tem nada, vai ficar um treino fraco. Agora, se você tem peso, se você tem as coisas em casa, beleza. Se você der a intensidade certa, vai ficar legal também. A vantagem de estar na academia é que, por exemplo, você vai fazer um desenvolvimento, você pode fazer com halter, você pode fazer com barra, você pode fazer na máquina, você pode fazer no Smith. O mesmo exercício, você tem várias possibilidades. Olha que bacana. Agora, em casa não. Em casa você não vai ter tantas possibilidades assim, você vai ter uma carga mais limitada, então vai pecar um pouco nisso, mas dá pra fazer também, tá? E a regra aqui é a mesma, beleza? Nossa, é tanta dúvida que vamos ver, gente, eu vou tentar ler todas aqui, tá? Caramba, eu subi o negócio aqui sem querer, aí deu certo. Vou pegar aleatório aqui, tá, gente? Caio, Thiago Mariachi. Caio, treino ABC há um tempo. Peito, tríceps e ombro, perna, costa e bíceps. É necessário mudar? Treino 6 vezes. Peito e tríceps e ombro. É que eu não entendi como que você faz a divisão, basicamente, cara. Pelo que eu entendi, então é peito, tríceps, ombro num dia, perna no outro, costa e bíceps no outro, né? Tá uma divisão bacana, você treina 6 vezes. Eu inclusive, é um tipo de divisão que eu mesmo uso muito. Assim, eu treino muito nessa divisão aí, né? Peito, tríceps e ombro, perna no outro dia, e no outro dia costa e bíceps, por exemplo. E depois repito o ciclo. Só que aí é o seguinte, cara, isso não precisa ser congelado. Você pode fazer mudanças aí ao longo do processo, até para o seu corpo não se acostumar. Não precisa ser congelado. Inclusive deve ser congelado. O que eu mudaria aí de tempos em tempos, por exemplo? Pega uma hora, junta tudo. Superiores num dia, no outro dia coloca só inferiores e tira um dia para dar um off, né? Nesse off você poderia incluir HIIT, poderia incluir um treino isolado para abdômen, por exemplo, um treino de flexibilidade, mas para dar um choque no organismo e mudar um pouco a pegada. Eu faço isso muito nas minhas prescrições, tá? Só para te dar uma luz aí. A pergunta aqui, deixa eu ver. Quero treinar de segunda a sexta. A pergunta da Lizzie E. Barcelos. Quero treinar de segunda a sexta. Pode ser A inferiores, B superiores e o C, HIIT mais abdômen? Pode. Aí o que você faz, tá? Coloca o HIIT e o abdômen só na quarta, tá? Dá preferência para quê? Inferiores segunda, inferiores segunda, terça-feira superiores, quarta-feira HIIT abdômen, aí depois na quinta você volta, inferiores e na sexta superiores, entendeu? Então fica segunda-feira perna, terça braço, quarta-feira HIIT abdômen, depois você volta na quinta-feira perna e na sexta-feira braço de novo, tá? Ficaria bom assim para 5 vezes. Se você treina 6 vezes, o que você poderia fazer? Joga o treino de HIIT abdômen pro sábado, também poderia ser, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tô lendo as perguntas, tá, gente? Eu vou dar preferência para perguntas de divisão de treino, tá, pessoal? Ó, tem uma pergunta aqui que eu já vou quebrar ela, tá? Já vou quebrar ela e matar, porque é uma pergunta muito recorrente. É uma boa pergunta, porque muita gente tem essa dúvida, mas é uma pergunta que mostra que vocês estão meio perdidos nisso aí. Olha só. Pergunta do Antônio Miranda. Como seria uma organização de treino para ectomorfo, que treina 5 dias e tem o objetivo de hipertrofia? Gente, não existe muito essa parada, apesar de ser muito falado,
Aí tem uma divisão para ectomorfo, uma divisão para mesomorfo, uma divisão para endomorfo. Não existe isso, gente. O que existe é uma alimentação específica para esses biotipos diferentes, né? Alguns vão ter que fazer uma alimentação hipercalórica, outros uma alimentação hipocalórica. Mas o treino em si você precisa estimular de qualquer jeito. Não importa o seu perfil de corpo, você precisa estimular da mesma maneira, tá bom? Então eu já tô quebrando essa dúvida aqui. Ah, o Tony perguntando qual a diferença de adução e abdução de ombros. Cara, basicamente é um pra dentro, um pra fora, tá? É que é um termo mais que envolve biomecânica. Mas o que acontece? Adução de ombro, você pode considerar o quê? Quando você faz, querendo ou não, um crucifixo, você está fazendo uma adução. Quando você faz um crucifixo inverso para trabalhar dorsais, você está fazendo uma abdução de ombros, né? Mas a abdução de ombros também pode ser aqui, ó. Isso aqui é uma abdução, tá legal? Essa elevação lateral aqui é uma abdução de ombros também, tá? Então, a abdução pode ser aqui, tá? Depende do plano, tá bom? Mas é só um termo ali para explicar, para englobar vários exercícios ali que eu quis dizer, tá, Tony? Ó, pergunta aqui da Rose Francolino. Posso fazer um cardio após a musculação? Aí é que tá. Também tem que ter dose certa. Pode fazer? Pode. Mas é o seguinte, quantas vezes eu recomendo cardio? Eu recomendo cardio de 1 a 2, que seria o ideal, a no máximo 3 vezes por semana, tá? E aí, nesse caso, se for 3 vezes por semana, por exemplo, você pode incluir depois, ao final do treino de musculação, um cardio, mas tem que ser um cardio intervalado, seria interessante que fosse um cardio intervalado, um HIIT, e curto, tá? Não precisa ser um treino prolongado. Se for para fazer no mesmo treino, o cardio tem que ser curto e não um cardio prolongado. Agora, se você for tirar um dia só para fazer cardio, aí pode ser um cardio prolongado, mas demorado um pouco, tá bom? Ó, outra pergunta que eu sei que, gente, vocês não estão assistindo meus vídeos, né? Ó, pergunta da Elaine. Para perder peso, qual o melhor? Peso ou quantidade de repetições? Elaine, o seu corpo não sabe quanto peso você usa, o seu corpo não conta. Seu corpo não sabe se você fez 4, 5, 6 ou se você fez 10, 11, 12. Ele entende esforço, tá? Eu recomendo fortemente que você participe da minha semana do Conserte o Erro, que vai começar na segunda-feira, que eu vou explicar algumas coisas interessantes sobre isso aí, tá? Faz o seu cadastro na semana do Conserte o Erro, o link tá no meu perfil aqui, que vai valer a pena. Ó, para quem tá perguntando qual é a média de recuperação do músculo, né, a Alessandra, eu falei isso no começo da live, tá, Alessandra? São 2 dias mais ou menos. Tô lendo a pergunta, tá, gente? Por isso que eu tô quieto aqui. Ah, pergunta aqui, ó, cardio antes ou depois da musculação? Se for para incluir no mesmo treino, prefiro que coloque depois. Por quê? A musculação sempre é o foco. Ela sempre deve ser o carro-chefe. É a musculação que vai fazer você emagrecer, vai potencializar seu emagrecimento e também é a musculação que vai fazer você ganhar massa muscular. Tá, Caio, mas então, como assim? Ela vai fazer os dois papéis? Vai fazer os dois papéis. Sabe o que vai determinar se você vai emagrecer ou vai ganhar massa muscular? A dieta. Então, assim, a musculação tem que ser o carro-chefe, tanto para o emagrecimento quanto para hipertrofia, tá? Então, se for incluir o cardio, inclua depois, ao final do treino e não antes, para não tirar a intensidade do foco que é o treino de musculação, tá? Ó, pergunta sobre quantidade de exercícios por dia. Muito interessante essa aqui, ó. Por exemplo, gente, se é um treino de AB,
né, um treino de só perna num dia, no outro dia só braço. Não tem subdivisões. Para esse perfil de treino, eu costumo prescrever uma média de 4 a 6 exercícios por dia. Para quando é um treino global. Só perna, 4 a 6 exercícios. Só braço, só superiores, né? 4 a 6 exercícios. Mas se tem algumas subdivisões, né? Por exemplo, hoje é um treino mais voltado para peitoral e tríceps, por exemplo. Aí eu coloco basicamente 3 exercícios para cada grupamento ali, né? Então eu coloco às vezes 3 para peitoral, 2 ou 3 para tríceps e às vezes até um isolado de ombro, se for com essa subdivisão. Então acaba que no total pode ser que dê um pouco mais, 7, 8 exercícios às vezes, mas isso é uma média, tá? Então vai variar, né? Mais uma vez, tudo vai depender de como que tá a divisão do treino. Se você está enfatizando, por exemplo, o membro inferior, se você está enfatizando o membro superior, tá bom? Ó, a pergunta aqui da Lena. Para quem treina 5 vezes na semana, 4 exercícios por dia é suficiente? Pode até ser, Lena. Porém, a divisão tem que estar bem planejada, tá? Então, assim, 4 pode ser suficiente, mas vai depender muito da divisão. Por quê, gente? Vou dar quais são os erros clássicos aqui. Vamos falar um pouco dos erros clássicos. Os erros que mais acontecem. Por exemplo, vou falar primeiro, tá? Não é geral, mas assim, geralmente as mulheres erram muito nessa divisão. Mulher, por exemplo, vai lá num dia, aí treina, vou até mostrar na tela aqui, ó, fica melhor, que aí eu consigo explicar de maneira mais prática essa parte. Por exemplo, qual que é o erro clássico na hora de treinar a perna, né? Por exemplo, tem mulher que vai e faz um treino aqui com base nesse exercício aqui, aí fala assim, hoje eu vou treinar a parte anterior da coxa. Né? Por exemplo, segunda-feira eu vou treinar a parte anterior, aí terça-feira eu vou treinar a parte posterior. Já errou na divisão. Já, entre aspas, desculpa a palavra, mas já cagou na divisão. Por quê? Porque é o seguinte, gente, os exercícios, eles não trabalham de forma isoladinha, sempre. Então, por exemplo, quando você faz um agachamento, né, você trabalha a parte da coxa, porém, você também trabalha um pouquinho da parte posterior da coxa. Então, por exemplo, se você faz agachamento e leg press, por exemplo, você trabalhou bastante a parte da coxa, mas também trabalhou a parte de posterior um pouquinho. Aí se no outro dia, sem dar o intervalo suficiente, você vai lá e faz stiff, faz flexão de joelho, né? Cadeira flexora, mesa flexora, você tá atrapalhando o descanso. Então assim, se for para dividir o treino de perna, tem que ter, pelo menos aqui, ó, uma divisão. Tem que ter o quê? Descanso entre esses 2 treinos aqui. Não adianta fazer um treino num dia e treino no outro. Mesma coisa, por exemplo, homens, né? Vamos falar um pouco do erro dos homens agora. Tem muitos homens que vão lá, aí faz, por exemplo, um treino aqui, né, com supino, com desenvolvimento, com tríceps e os cambal. Aí depois, no outro dia, vai lá, faz remada, puxada e tal, e bíceps e tal. Aí depois o cara vai, no outro dia, aí vai e fala assim, hoje eu vou treinar perna e ombro. Aí ele vai e coloca, tipo, um dia que treina perna e ombro. Cagou na divisão, gente. Não pode. Acabou atrapalhando o descanso. Então, se você foi lá no outro dia e colocou, por exemplo, perna e ombro, caramba, o que acontece? Quando você faz supino, você já trabalha um pouco de ombro. Quando você faz desenvolvimento, você trabalha muito ombro. Quando você faz remada, puxada, e abdução de ombro, você trabalha também ombro. Então não adianta. Essa divisão de um dia é peito, um dia é costa, outro dia é perna e ombro, é a pior divisão que você pode fazer, né? Colocar só a perna, tudo bem, mas tira o ombro, tá legal? Então é uma coisa muito importante de ser falada aqui para vocês, tá? E outra coisa importante, tá? Uma explicação importante aqui, ó. Por exemplo, quando você faz supino, você trabalha
tríceps, que é isso aqui, ó, que é a extensão de cotovelo, tá? Então, quando você faz desenvolvimento, também você trabalha extensão de cotovelo. Então, assim, não quer dizer que se você não fizer um dia de treino isolado para tríceps, você não vai estar trabalhando tríceps. Por quê? Porque supino e desenvolvimento já trabalha muito tríceps, né? Mesma coisa que remada e puxada vai trabalhar o quê? Vai trabalhar bíceps, tá? Então, o que vocês têm que entender é que o corpo, os exercícios, eles não trabalham de maneira só localizada. Então, por isso que é importante a montagem bem inteligente da coisa, bem estruturada. Porque se tiver pecando nisso, vai influenciar no resultado de vocês, tá legal? Deixa eu ver mais dúvidas aqui. Ó, tem gente perguntando sobre o descanso das séries e tal. Isso aí já envolve o quê? Envolve método de treino. Não tem a ver com isso aqui não, tá? O que a gente tá falando aqui basicamente é de como organizar os dias e o que você treina, né? Agora, existe também o que? Os métodos de treino. Eu vou falar sobre isso na semana do Conserte o Erro, né? Vai acontecer a partir de semana que vem, na segunda-feira. Quanto tempo para trocar o treino? Geralmente eu uso o quê? Um mês. A cada mês eu dou uma mudada no treino. Nessa divisão, nos exercícios, no método, entendem? Então isso é importante. Agora, para quem quer prorrogar, será que não tem problema eu ficar mais do que um mês? No máximo 6 semanas. No máximo 6 semanas, um mês e meio, tá? Não fica mais do que isso não, por quê? Quando você fica no mesmo treino, do mesmo jeito, com as mesmas coisas, mesmo número de série, mesma carga, mesmo tudo, durante muito tempo, o seu corpo tende a se adaptar. Então, se o seu corpo se adapta, isso é ruim. Por quê? Porque ele vai deixar de evoluir, ele vai tender a deixar de evoluir. Então, muita gente às vezes começa a ver resultado e para de ter resultado. Por quê? Porque parou de dar novos estímulos, de dar uma sacudida, de mudar um pouco a dinâmica. É importante mudar os estímulos para quê? Para você quebrar esse platô, né? O platô é quando você deixa de ter resultado pela falta de um novo estímulo. Então, tem que quebrar o platô constante. A cada mês eu quebro o platô nos alunos lá do personal online. Mobilidade e alongamento, ó, são coisas diferentes, né? A mobilidade você pode usar como aquecimento do treino. Agora, o alongamento, né, a flexibilidade, é legal você fazer num horário à parte e não tem dia nem hora não, tá? A questão é, pode fazer 2, 3 vezes por semana, não precisa fazer todo dia não, tá? E lembrando, gente, tudo que eu tô falando aqui serve para treino em casa, quanto para treino em academia. Porém, em casa, você precisa pelo menos ter um elástico. Tem até um vídeo que eu fiz no YouTube que eu falo lá o que compensa comprar para treinar em casa. Vai lá no YouTube que tem esse vídeo, tá? Nossa, eu tenho mais 10 minutos de live. Tem mais 10 minutos de live, hein, gente? Eu vou tentar acelerar aqui para responder o máximo de dúvidas, porque senão dá 1 hora aqui a live fecha. Eu tô vendo aqui quais dúvidas que ainda tem, coisas que eu não falei ainda, tá? E com esse tema aqui de divisão. Ah, olha, pergunta interessante aqui da Leila Marli. Ela falou assim, ó, 5 vezes na semana. Mas se eu falhar, por exemplo, a ficha C, eu posso fazer junto com a A? Eu diria primeiro, tenta não falhar. Por quê? Se você junta, por exemplo, o treino A junto com o B né, por exemplo, hoje era para treinar perna. Aí eu não fui treinar hoje por algum motivo. Aí amanhã é braço. Aí amanhã eu falar, não, então amanhã eu vou treinar perna e braço. Acaba que você está aglomerando muito treino. Então, o ideal seria você dividir mesmo. Mas se isso acontece uma vez só na semana, até vai. Mas se isso ficar muito corriqueiro, é melhor mudar a estrutura do treino para atender melhor o que você está conseguindo ir, tá?
Eu tô muito quieto porque eu tô olhando aqui, é muita dúvida, gente. Treino abdominal eu falei, tá? Tem uma pergunta do Guilherme aqui. Treino abdominal, você pode tanto tirar um dia só para fazer, né? Um dia que você for dar um off e tira só abdômen e desconsidera os outros, ou então você pode incluir o treino abdominal ao final de um dos seus treinos. 2 vezes por semana em dias não consecutivos seria o ideal. Então, por exemplo, eu vou treinar meu abdômen toda vez no final do meu treino de braços. Ou então, eu vou treinar meu abdômen toda vez no final do meu treino de inferiores. Pode ser também, tá? Fica bom assim. 2 vezes por semana é o suficiente, não precisa ser todo dia, tá? Tem muita pergunta aqui sobre intercalar, às vezes, aula de localizada, essas aulas da academia e tal. O que acontece? Esse tipo de aula, gente, aí é que tá. Muitas vezes você vai comprometer o quê? Descanso muscular, você vai pecar por excesso. E eu aconselho o quê? Essas aulinhas que a academia faz é muito oba-oba, né? É mais assim, é legal porque é uma aula em grupo, às vezes, você faz umas amizades, é uma aula que, digamos, é mais dinâmica, mais animada, você não treina sozinho, você treina com mais pessoas, mas é muito oba-oba. Então acaba que você faz o exercício por tempo, não faz porque vai até a falha, faz exercício com base em coreografia e não com base em esforço. Então, eu não gosto muito desse tipo de aula por esse motivo, mas se você gosta muito de fazer, faça, né? Faz bem para a cabeça às vezes. Mas em termos de resultado, vocês não precisam. Essas aulas não vão acelerar o resultado de vocês, tá? O que vai acelerar, o que vai dar resultado é você organizar e fazer o seu treino que você deve fazer bem feito, tá? Eu vou dar algumas dicas gerais agora aqui, tá? Para atender aqui a todas as dúvidas que eu vim lendo, porque eu não vou conseguir responder todas mesmo. Mas é o seguinte, por exemplo, vamos lá. Para quem treina 3 vezes por semana, vou começar, tá? Não, vamos lá. Vamos começar para quem treina 2 vezes por semana. Quem treina 2 vezes por semana, o que seria ideal? Por exemplo, treinar segunda e quinta, ou terça e sexta, ou quarta e sábado. Treinar o que, Caio? Geral, perna e braço, tudo junto, tá? Então, para quem treina 2 vezes na semana, o ideal seria treinar tudo junto, segunda e quinta, terça e sexta ou quarta e sábado, beleza? Para quem treina 3 vezes na semana, o que poderia fazer? Poderia fazer o quê? Segunda, superiores, terça, inferiores, aí descansa quarta, quinta, sexta-feira faz um treino geral. Ou então, poderia fazer assim, segunda, um treino geral, descansa terça, quarta, aí quinta faz um só para inferior, sexta faz um só para superior. Ficaria bom assim, tá? Para quem treina 4 vezes na semana, o que poderia fazer? Poderia fazer assim, ó. Segunda-feira, inferior, terça, superior, quarta-feira dá um off, quinta-feira, inferior, sexta-feira, superior. Poderia fazer assim. Ou então, poderia fazer assim. Inferior na segunda, superior na terça, quarta-feira dá um off, aí na quinta-feira poderia fazer um treino de HIIT com abdômen e na sexta-feira um treino global. Ficaria legal assim para quem treina 4 vezes. Para quem treina 5 vezes, poderia ser inferior, superior, HIIT abdômen, inferior, superior. Entenderam? Então poderia ser uma divisão assim. Para quem treina 6 vezes, basicamente faz assim, ó: inferior, superior, HIIT abdômen. Depois repete, inferior, superior, HIIT abdômen. Ou então, para quem treina 6 vezes e quer dar um foco em superiores, poderia fazer assim, ó. Poderia fazer foco em peitoral, ombro e tríceps no primeiro dia. Depois treinar inferiores. Depois, no outro dia aqui, poderia fazer um treino em foco em dorsais e bíceps. Depois inferiores, depois de novo, foco em superior, em peitoral e tríceps, depois foco em costa e bíceps. Entenderam? Para quem treina 6. Para quem treina 6 vezes por semana e quer enfatizar pernas inferiores, ó, para quem treina 6, quer enfatizar inferiores, poderia fazer o quê? O primeiro dia, enfatizar a parte anterior da coxa, aí no segundo dia faz um superior geral, tá? Depois, no terceiro dia, poderia fazer um com foco em posterior de coxa e glúteo, por exemplo.
Depois, no quarto dia, foco em superiores de novo e depois repete, inferior, entendeu? Então, poderia fazer uma divisão assim. Então, gente, o que eu quero dizer aqui é que a divisão, ela pode ser feita de diferentes maneiras, porém, elas têm que ter uma organização certa de quantos exercícios e quais, isso é muito importante, quais exercícios tem que ser prescritos naquele dia, tá? Eu vou falar muito sobre isso que eu tô falando agora e falar muito sobre método de treino na minha semana do Conserte o Erro, que vai começar a partir de segunda-feira que vem, tá? É muita informação para uma live só, Então, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã, nesse mesmo horário, às 8 horas, vou fazer uma live só de perguntas e respostas gerais. Vai valer qualquer pergunta sobre qualquer coisa sobre treino. Então, amanhã, às 8 horas, eu espero vocês aqui para responder pergunta. Eu vou ligar a live, não vou falar nada, eu vou ligar a live e esperar as perguntas. Aí vai vindo pergunta e eu vou respondendo. Combinado, gente? Amanhã, às 8, então, eu espero vocês. Eu vou encerrar porque tá dando 1 hora aqui de live. Agradeço a participação de todos vocês. Foi muito massa. E um abraço. Tchau, tchau e boa noite.